Isaías, capítulo 1, que é o texto em questão, versículos 2 e 3, quando ele trata e diz que o boi sabe ou conhece o seu dono, o jumento conhece onde é o dono a sua estrebaria, né? A sua manjedoura, mas o povo de Deus não sabe quem é o seu Deus, né? Ele criou filhos, ele, eles cresceram e agora eles não conhecem o seu Criador. Interessante quando a gente passa a olhar por esses aspectos de por que o Senhor Deus traz uma figura para falar do ser humano, de nós, o povo escolhido dele, povo separado por ele mesmo. E ele traz figura como um boi e um jumento, né? Aqui ele fala só boi, a temática, né? Mas é interessante, animais irracionais, né? Animais irracionais. E ele diz assim, até os animais irracionais, eles sabem aquilo que dá segurança para eles. A voz de quem chama o dono, né? Eu não gosto muito de, não sou da agricultura, não sou muito dado à fazenda e tudo mais, né? Eu gosto mais da poluição, como diz o povo, gosto mais do barulho da cidade, mas a gente vê casos e casos e a gente visita alguns lugares onde o dono dá um grito e o animal vem até ele. E os animais, quando eles estão chegando no final da noite, etc., tal, eles sabem para onde tem que ir, o lugar, porto seguro, a casa é o lugar deles, aquilo que gera confiança, a direção que eles têm que seguir, mesmo irracionais. Aí Deus vira para nós, ou aqui, para o povo dele, e diz assim, ó, os animais irracionais sabem para onde tem que ir. Eles reconhecem quem cuida deles. Eles reconhecem a voz daqueles que alimenta ele, daqueles que está lá, daquele que de fato está para cuidar. Eles reconhecem o lugar de segurança, a manjedoura, o curral, né? E o meu povo que eu criei cresceu e esqueceu de mim, ou não conhece o tramitar para voltar para perto daquele que cuida, que zela, que dá confiança e que é aquele que de fato é criador. Quando a gente pensa sobre isso nesse texto, a reflexão para a nossa vida é muito grande, porque olhar para Deus falar isso do seu povo e que não muda coisa nenhuma do povo daquela época para nós hoje, não muda de forma alguma, somos do mesmo jeito. Um povo que cada vez mais cresce, escolhido por ele, separado por ele, mas que o crescimento da vida ou o andar da carruagem, de estar bem nessa vida, de ganhar, de consolidar sonhos, de desejos realizados, de perspectivas de vida, cada vez mais tiram a direção e o entendimento de ouvir a voz do dono e de estar bem perto no lugar de proteção, no lugar que tem que ser, aonde ele de fato separou para que estejamos. É interessante demais, desafiador demais, olhar e perceber o próprio Deus falar com o seu povo sobre a rebeldia que ele tem, sobre como o homem caído, coração miserável, é tão inclinado ao que não é correto, é tão inclinado a deixar de lado ouvir a voz de Deus, é tão inclinado a não desejar voltar para a manjedoura, mas procurar os seus caminhos, as suas seguranças, construir os seus impérios, onde eles muitas vezes é justamente a causa de toda a miséria da vida. As pessoas adoecem, as pessoas emocionalmente ficam ruins, as pessoas cada vez mais vão lidando com a situação e vão ficando doentes, e parece que mesmo nesses momentos a gente procura todas as ajudas e esquece de onde nós temos que estar.
O centro da vida, o X da questão da vida é entender que nós somos criados para estar no lado do Senhor, para estar na casa do Senhor, para habitar com Ele, para morar com Ele, para ouvir a sua voz. A ovelha escuta a voz do seu pastor. Aqui está falando de boi, né? Cita o texto jumento, mas animais irracionais. A ovelha irracional também, ela também escuta. Ela escuta a voz, reconhece o seu pastor e segue ele. Entender que a vida, nós precisamos cada vez mais parar e falar assim, eu preciso remodular minha vida, redirecionar minha vida, para que eu de fato possa vivê-la ouvindo a voz do meu dono. Quando ele me chama, eu vou até ele, porque eu sei que ele tem coisas boas para mim. A proteção dele, o lugar que ele construiu, a manjedoura que ele construiu, o curral que ele construiu, ou seja, o lugar de segurança para que eu passe as noites frias, as tempestades e as dores dessa vida. Ele construiu todo esse lugar, ele construiu todas as coisas para me acomodar. Torre forte ao nome do Senhor. Para ela corre o justo e lá encontra abrigo. Mas o povo de Deus nem sempre lembra disso. O povo de Deus nem sempre, sendo racional, nem sempre o seu coração entende que ele precisa ouvir a voz de Deus, que ele precisa voltar para o lugar que dá segurança a ele, o centro da vontade de Deus. A viver a vida no centro da vontade de Deus. Relacionar-se com Deus é simples. Basta se entregar e confiar. Se entregar e confiar. Quando o Senhor nos chama o tempo inteiro, a sua palavra, aquilo que Ele traz para nós precisamos relacionar com Ele, gastar tempo com Ele, ouvindo a sua voz. E embaixo da sua proteção, daquilo que Ele construiu para cada um de nós em proteção. Torre forte é o nome do Senhor. Para Ele corre justo, lá encontra abrigo. Para encerrar, o texto em destaque, em amor, Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Sejamos como os filhos, mas bons filhos, e não os filhos que não ouvem a voz do seu pai, e não filhos que não querem a proteção do seu pai, ou seguir os conselhos do seu pai, quer viver a vida do jeito que bem entender. O foco da vida é viver para Deus. Tenha um bom dia, Deus te abençoe, Deus seja sobre você, em nome de Jesus.